muito significativa, e vocês vão ver ao longo desse nosso sábado que ela é absolutamente significativa para o momento que nós estamos vivendo, né? Também por um elogio pelo curso. E para vocês, é fantástico ver um grupo como o de vocês se reunindo 4 sábados seguidos, né? E para temas de tamanha envergadura. Devo dizer que alguns de nós fazemos isso. E é extremamente importante isso, né? Não há mais momento na história para a gente cruzar os braços, como nós estamos conversando. Eu estava conversando com ela ali, né? Não tem mais lugar para a gente colocar chinelo de dedo, pijama e assistir BBB. O mundo está numa fase de radicais transformações e nós ou atuamos nas transformações ou sofreremos as transformações, né? Como diz Jesus em Mateus no finalzinho, não se sabe se é um texto dele, ou se é a palavra dele, ou se é um texto do evangelista, mas vai haver choro e ranger de dentes. Mas aí, quando houver choro e ranger de dentes, é porque não tem mais nada a fazer. E ainda temos muita coisa para fazer. Então vocês estão de parabéns e um coração da gente fica alegre, porque o Conselho Nacional do Laicado do Brasil, que é um organismo da CNBB, né? É um organismo erigido pela CNBB, é um dos organismos do chamado Organismo do Povo de Deus, né? Você tem a CNBB, que é o organismo fonte, depois você tem os diversos organismos que representam as vocações básicas. Então, a Comissão Nacional de Presbíteros, né? E vejam o nome, né? Vejam o nome. Comissão Nacional de Presbíteros, Comissão Nacional de Diáconos. Comissão. Já nós não somos comissão, nós somos Conselho Nacional do Laicato, né? Depois você tem ainda a Conferência dos Religiosos e Religiosas, depois você tem a Conferência dos Institutos Seculares, que são as vocações laicais como chama? Elas fazem votos também, né? Então são esses organismos só. E o Conselho Nacional do Laicado do Brasil, ele tem como objetivo exatamente isto: construir leigos e leigas sujeitos eclesiais. Sujeitos eclesiais. Porque se os leigos e leigas não forem sujeitos eclesiais, a igreja não será a igreja. Ah, tá. Bom, ótimo. Bem, nós vamos... O nosso objetivo final é a parte da tarde, né? A grande preocupação que nós teremos durante o dia será refletir sobre uma igreja que, no meu ver, pessoalmente, é uma igreja que precisa continuar sendo sinal do reino de Deus. Porque o cristianismo, ele, sem ser cristão, ele é um componente fundamental para o processo civilizatório. Esta não é somente a minha visão, e não é uma visão religiosa. Essa é a visão de um conjunto bastante grande de pensadores, grande parte deles também não religioso. O cristianismo é um componente fundamental para o processo civilizatório. Entretanto, é necessário que se jogue responsabilidade sobre os cristãos acerca desta importância do cristianismo.
E nós, como igreja, que somos parte dos cristãos, precisamos entender se ainda temos algo a dizer ou se nós já não temos mais nada a dizer. Se o cristianismo, através de nós, ainda pode ser componente civilizatório ou se nós estamos abandonando o bonde da história. É este o ponto que nós queremos chegar lá, tá? Então, eu vou começar com uma coisa que não está na nossa reflexão, no tema geral, mas eu acho muito importante conversar com vocês. Eu quero trazer para a conversa com vocês 3 figuras muito conhecidas de nós. Uma é pouco conhecida. Não sabemos bem quem era, temos algumas informações de textos que não são evangélicos, né? Não são canônicos. Eu quero trazer para vocês a figura de Tiago, Pedro e Paulo, né? Tiago a gente não conhece muito, parece que ele era da família de Jesus, né? Talvez parente de Jesus, né? Mas não sabemos muito. Tiago tem a incumbência de ser a cabeça da igreja em Jerusalém, né? E sem querer eu falei uma coisa estranha, porque ele foi decapitado, né? Você tem Pedro, todos nós conhecemos, mas não sabemos muito sobre Pedro depois, né? No movimento de Jesus, nós não sabemos muita coisa de Pedro, né? O movimento de Jesus, entendamos, é o momento em que, digamos assim, de Pentecostes em diante, até o que nós vamos dizer durante todo o primeiro século, né? Pedro, o que nós sabemos de Pedro é muito lenda, que pode não ser lenda. Aqueles que já leram Quo Vadis ou assistiram o filme Quo Vadis, e o final é chocante, né? Lindíssimo, né? Se não assistiu o filme, pegue numa locadora e assista, né? Nós não sabemos se aquele final é verdadeiro, mas sabemos que os seus ossos estão enterrados lá no alto da colina, lá, né, do Vaticano, né? Isso é fantástico, mas foi o primeiro Papa. Temos sobre ele temos os Atos de Pedro, mas os Atos de Pedro é um livro apócrifo, nós não temos muita certeza do que está contido. Mas Pedro sempre vai ser visto nos textos canônicos como o centro da igreja, isso é claro, né? Vejam-se aquilo que nós chamamos de primeiro concílio, né, que ocorre em Jerusalém, aí na década de 40, né? E, em terceiro lugar, Paulo. Paulo é estranho, né? Porque Paulo primeiro, não é de Jerusalém. Ele é da diáspora. Ele nasceu na Turquia, né? Tarso, né? Era cidadão romano, sabia falar grego, sabia falar latim e sabia falar aramaico, porque ele, além de tudo, esteve durante algum tempo, no final da sua adolescência e começo da juventude, com Gamaliel, que era um grande mestre rabino, né, judaico. Os pais mandavam seus filhos estudarem com Gamaliel, porque ele era a sabedoria personificada, né? Então, Paulo se torna um fariseu, aí nesse momento, né? Então, Paulo é o que se chamaria de um intelectual judeu helênico, né? Mas se ele me ouvisse falar isso agora, ele ficaria, com toda aquela ênfase e braveza dele, ele brigaria comigo, porque ele diria: não sou helênico, porque